E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida de Richard Rapport jogando contra Shahryar Mamedjarov. Se eu te dissesse, no entanto, que essa partida, que foi jogada esse ano por sinal, tivesse sido jogada lá em 1800 por Paul Morphy, no período romântico de xadrez, você acreditaria sem nem pensar duas vezes de tão bonita que é a sequência tática jogada por Rapport nessa partida. Então, sem mais delongas, vamos aqui à partida. Temos peão em E4 por parte do Rapport, peão em E5, cavalo em F3, cavalo em C6 e bispo em B5 é a abertura Ruy Lopes. O jogador de brancas está pressionando o cavalo para colocar pressão de longo prazo no peão. Peão em A6, chutando o bispo dali. Aqui, para o iniciante, vale dizer, né? Enquanto o peão de E4 estiver sem defesa, o peão de E5 não pode ser capturado. Se bispo toma cavalo, peão toma, cavalo toma peão. Dama em D4 recupera o material. Então, para você de fato ameaçar E5, você tem que defender o peão de E, né? Essa daqui é a dinâmica geral da Ruy Lopes. Você volta o bispo para A4 e o jogador de preta gera uma ameaça no peão de E com o cavalo em F6. Aqui o jogador de branca joga peão em D3 e agora que o peão tá seguro, o peão de E de fato tá caindo. Então o jogador de preta joga B5, lidando com aquela ameaça, no entanto gerando um certo enfraquecimento na sua ala da dama que as brancas vão atacar mais para frente. Vem bispo em B3, bispo em C5 desenvolve e peão em A4 ataca a cadeia de peões e gera, na verdade, a ameaça de ganhar um peão. A ideia é você jogar A por B5, o jogador de pretas não pode tomar de volta sem perder a torre que tá aqui caindo, né? Então aqui pretas têm duas respostas principais, ou jogam bispo B7 defendendo a torre, ou jogam torre B8, que é a escolha do Mamedjarov, e agora depois de peão toma, pretas têm um peão avançado, que pode ser um incômodo no futuro, só que as brancas ficaram com a coluna aberta. Vem então, cavalo em C3 desenvolvendo, peão em D6 e H3 lidando com a vinda do bispo potencial para a casa de G4, cravando o cavalo. Então, bispo em E6 é jogado aqui pelo Mamedjarov, oferecendo uma troca de bispos. E nessa posição, você pode pensar que os peões dobrados vão ser um problema, mas depois de bispo, peão toma. Você vê que, na verdade, esse peão é um peão bem forte. Ele está controlando o cavalo, e o fato de que ele não está na coluna F auxilia alguns potenciais ataques ao longo da coluna F depois do roque do jogador de pretas. Então, bispo em E3 e a gente tem exatamente a mesma troca pelas pretas e no final das contas nós temos essa estrutura de peões simétrica. Os dois jogadores fazem o roque e olhando assim para a posição, se eu te falasse, pô, essa daqui é a posição que vai aos ares daqui a pouco, que vai ser uma posição completamente irreconhecível, extremamente complicada e repleta de táticas e sacrifícios, você não ia acreditar, porque tá tudo simétrico aqui. Só que é o caso, absolutamente é o caso, porque estamos lidando com Richard Rapport, um dos jogadores mais criativos do xadrez moderno. O Mamedjarov joga B4 chutando o cavalo e pegando espaço, cavalinho E2 e agora ele joga D5 tentando se livrar dos seus peões dobrados. Cavalo vai para G3, super protegendo o peão. Vem dama em E7 conectando torres, dama em E2 conectando torres também, e dama em C5 pressionando o peão de E, pressionando o peão de C e preparando, na verdade, o avanço do peão para forçar o jogador de brancas a desdobrar os peões das pretas. Aqui o Rapport joga rei em H2 e as pretas jogam o avanço do peão. A ideia desse avanço do peão é bem simples, né? Ele tá tentando forçar as brancas a tomarem porque tá ameaçando ganhar um peão em E3. Se você tomar, ele vai forçar ainda um pouco de troca de material, com o cavalo toma, gerando pressão em C2 e na dama ao mesmo tempo. Quando você tomar, ele finalmente toma de peão e pretas conseguiram desdobrar os seus peões e alcançar uma posição onde tem mais espaço, certo? Bem como uma casa fraca que ele vai tentar colocar um cavalo. Se você jogar E5, ele vai tentar colocar um cavalo aqui e por aí vai. Essa era a ideia do Mamedjarov. Uma partida posicional, provavelmente muito lenta, que vai durar vários lances, mas um final de jogo um tanto quanto pendendo para o empate. Acontece que ele está jogando contra o Richard Rapport. Então, quando ele avança o peão, o Rapport, ao invés de defender o peão de E, ao invés de tomar, joga cavalo em G5 e parte para o contra-ataque. Esse lance é excepcionalmente complicado. Por quê? Estamos de cara só ameaçando E6, é só não pendurar, torre E8, joga aqui o Shahryar Mamedjarov. Só que não era esse o objetivo do lance. O objetivo do lance nunca foi somente ameaçar o peão de E. O objetivo do lance, na verdade, é lançar essa posição no mais absoluto caos, porque agora a coluna F pode ser utilizada. Então, do nada, nós temos a continuação do ataque por parte do Richard Rapport, com um lindo, maravilhoso sacrifício de qualidade, torre por F6. E é insano o tanto que a posição fica complicada depois do torre por F6. Esse lance é
absurdo. Torre por F6, beleza, não parece que tem nada, mas tem muita coisa nesse ataque, né? Porque a partir daqui, se o Shahryar Mamedjarov toma de torre, o problema é que a torre que foi induzida a vir para cá pelo cavalo G5 vai ficar desprotegida. Se você toma de torre, dama em H5, ameaça a torre, ameaça o peão de H, você vai ter que proteger com o seu rei no centro. Se você volta, a torre vai levar mate. Se você jogar rei F8, o seu rei vai ficar no centro do tabuleiro. E olha só, uma das continuações possíveis, tem várias continuações possíveis, mas essa daqui é do Stockfish, né? Rei em F8 segura a torre, muito importante. Dama por H7, e agora não tem como impedir que o peão de G caia. É impossível. Vai vir dama cheque, o rei vai ter que ir para cá, o peão vai cair com cheque, é impossível de impedir. Então a melhor maneira do jogador de pretas jogar não é nem fugindo do rei. Se você foge o rei, dama por G7, e agora, por exemplo, o rei em D6, a gente já recupera o material, mas a gente não tá nem interessado nisso, né? A gente tá interessado em E por D4 com o tempo na dama. Muito interessante. Quando o peão vem, a gente joga o E5 sacrificando aqui o peão para infiltrar o cavalo nessa casa. Então, rei toma, a gente infiltra o cavalo, ganhando material. E aqui, por exemplo, você poderia jogar dama em E7 defendendo, tem cavalo em F3 cheque, né? A posição insana, insana. Se você foge o rei, é isso que acontece. Se você tenta jogar mais ativamente, tipo torre em F2 é o lance da máquina, tem cavalo por E6, sacrificando um cavalo, certo? Para quê? Para liberar a oitava. Quando você toma o cavalo, vem torre cheque, E7, dama por G7, rei D6, e agora o seu rei não tem casas e o jogador de brancas vai forçar o jogador de pretas a devolver o material com o cavalo em F5, forçando as pretas a devolverem a qualidade, porque é o único lance legal na posição. E no final da linha você tá correndo no centro e o jogador de brancas tem esse peão passado a poucas casas da promoção, que tá, na verdade, ganhando o jogo de maneira quase que imediata, né? O jogador de pretas vai ter que sacrificar material em cima desse peão, logo, porque o peão tá a 2 casas da promoção. Então, quando o Rapport jogou torre por F6, o Mamedjarov gastou muito tempo no lance e ele decidiu, da maneira correta, tomar a torre de peão. E realmente parece que nessa posição não temos uma sequência para o ataque se você toma de peão. Se você toma de torre, tem dama em H5. Tomando de peão, não tem dama em H5. Se você jogar dama em H5 aqui nessa posição, as pretas simplesmente tomam o cavalo. Não tem nenhum perpétuo e não tem nenhum checkmate. Dama por G5 é o único cheque que você tem que vale analisar. Em H8 você pode até ameaçar checkmate, mas é muito fácil do jogador de pretas defender. Cavalinho H5, se defende com dama em E7 e, por consequência, essa é uma posição completamente perdida. Então, depois de peão toma torre, eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você tente encontrar aqui a sequência insana que foi jogada por Rapport para vencer essa partida nos próximos lances. Então, pausou, encontrou? Eu espero que sim. Cara, se você viu esse lance e você calculou corretamente, meus parabéns. Essa daqui é uma das sequências mais difíceis que eu já vi. Cavalo por E6. Richard Rapport joga o segundo sacrifício da sequência. Ele sacrificou a qualidade, depois ele sacrificou um cavalo. Se você for contar o material, é uma torre inteira a menos. Com qual intenção? A intenção sendo liberar a coluna G para o cheque da dama. Então, torre toma dama, dama em G4. Claro, não estamos ganhando uma torre, porque o rei pode ir para a casa de F7. E aqui, apesar de nós não estarmos ganhando a torre do nosso adversário, o ataque segue com o cavalo na casa de F5. E esse lance, na verdade, tem uma série de ameaças, todas insanamente complicadas, que só podem ser defendidas com um único lance. Essa é a tal da floresta escura, onde 2 mais 2 é 5 do Mikhail Tal. O único lance que defende tudo por parte do jogador de pretas é o lance insano torre em C8. E esse lance empata o jogo, porque se você joga a torre em C8, você vai gerar a casa de F8 para o seu rei, e isso é crucial para que você não perca. Pode parecer que não, mas é crucial para que o jogador de pretas se mantenha na partida. Primeiro, vamos exemplificar qual que é a ameaça principal do cavalo em F5 para você começar a entender a ideia do torre C8. Se o jogador de pretos fizer um lance aleatório, o ataque das brancas é muito simples, dama G7 check, E8 a gente envolve a torre, né? Primeiro a gente toma em C7 na verdade, para quê? Para controlar a casa de D8. No próximo lance, vamos jogar torre em A8 e dar checkmate no jogador de pretas. Pretas podem tentar atrasar o processo, mas independente do que você jogar aqui, você vai perder muito material. Por exemplo, torre em E7 é uma tentativa de tentar devolver um pouco de material
cavalo por torre aqui, por exemplo, é uma possibilidade. E não levar o checkmate, porque agora se torre cheque, você não precisa defender D8, você pode fugir o rei. Só que aqui você movimentando a torre vai vir cavalo D6, você vai ter que entregar a dama no cavalo, vai perder o jogo certamente. Então depois do dama por C7, pretas na verdade não tem recurso nenhum, não tem nada que você possa jogar que não o torre em E7 entregando a dama, senão vai levar o checkmate. Então, entendendo a ameaça, né, de a gente infiltrar a dama, trazer a torre com tempo, você entende por que o torre C8 faz sentido. Torre C8 é bacana, porque se dama G7, for uma sequência aqui que o jogador de brancas imagina jogar, rei em E8 e você não tem como dar sequência, você não tem como tomar em C7, você não tem como infiltrar a torre com tempo, faz total sentido aqui. Só que se você jogar a torre em C8, você vai ter um empate forçado aqui pelas brancas com dama em H5 cheque, o rei não tem tanto para onde fugir, se você ir para F8 cai o peão de H, então rei G8, dama G4, rei F7, dama em H5 e assim vai, nós vamos empatar por repetição de lance. Essa, é claro, é a melhor resposta do jogador de pretas, é aceitar um empate. Na partida, Mamedyarov deixou passar uma das ameaças do jogador de brancas e era importante ter a casa de F8 por conta dessa ameaça e jogou cavalo em D8. Esse lance também parece fazer total sentido. Porque agora se dama em G7, você ainda não pode pegar o peão de C, porque a dama defende, ainda não envolve a torre com tempo, porque o cavalo bloqueia. Então se dama G7 e E8, você não tem sequência e realmente o jogador de pretas está vencendo a partida nesse momento. Acontece que a ameaça não era somente de jogar dama em G7. Aqui o jogador de brancas tem uma ameaça de peão toma peão e por D4 ganhando o jogo. Acredite ou não, o lance E por D4 ganha. Aqui, o Richard Rapport jogou dama em H5, forçando o rei G8. Temos dama em G4, repetição de lances, ameaçando dama G7, checkmate. Então você não pode ir para H8, você tem que ir para F7. Tem agora o E por D4 e o jogador de pretas abandona, porque não existe nessa posição uma defesa para as pretas. Vamos entender por que peão toma peão ganha o jogo. Primeiramente, se você tomar de peão, você vai perder a dama. Tem dama em H5 cheque, e aí a importância... Tem uma torre em F8, o rei não pode ir para F8, ele tem que ir para uma casa clara, na qual o cavalo pode sair com cheque, ganhando a dama. Aí você entende por que essa linha não funciona no caso de você ter jogado torre na casa de C8. Por consequência, se peão toma peão, vamos dizer que você tira a dama daqui, não vou tomar esse peão, não sou forçado, né? Eu tiro a dama daqui, e aí? Aí o D5 chuta a dama da coluna E. E nós estamos, na verdade, ganhando por checkmate ou ganhando a torre de graça. Por exemplo, se a torre sai da coluna E, dama em G7, em E8, dama em E8 é checkmate. Se a torre se mantém na coluna E, mas ela vai para a casa de E7, por exemplo, vai ter o checkmate da mesma maneira pegando a torre. Se a torre vai para a casa de E8, vai ter o checkmate em dama na casa de G7. Então, peão toma peão é um lance que vem com tantas ameaças numa posição tão insanamente complexa que o Mamedyarov abandona depois dessa vitória, sacrificando tudo. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.